Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fundo numa ideia que, para ser sincera, mexe com muita gente no universo da fé, o poder que a gente dá para as nossas palavras. Nossa análise de hoje, de 4 de janeiro de 2026, é baseada num material que joga uma luz sobre uma tensão, assim, muito presente no pensamento cristão hoje em dia. De um lado, que a fonte chama de voz pactual, do outro, o positivismo. E a nossa missão aqui é desvendar o que são essas duas coisas, de onde elas vêm e, o mais importante, o impacto que cada uma delas tem na vida real, né? Ok, vamos lá. À primeira vista, pode parecer que as duas falam sobre o poder de declarar coisas, sabe? Mas a fonte que a gente analisou diz que elas são fundamentalmente opostas. Pois é, e é uma ótima forma de começar porque é exatamente nessa semelhança superficial que mora a confusão. O material argumenta que essa confusão toda, ela nasce quando a gente tenta ler a Bíblia usando umas categorias que não são dela, sabe? Usando uns óculos que não foram feitos para ela, digamos. Exato, ótima analogia. Porque o ponto central do debate não é se as palavras têm importância, é claro que tem, mas sim de onde essa fala se origina. A voz pactual é descrita como algo relacional, que nasce de uma aliança antiga. Já o positivismo é outra coisa. É psicológico, moderno, focado na autonomia do ser humano. Tá, então vamos começar por aí. Essa diferença de origem me parece a base de tudo. De onde a palavra parte em cada um desses modelos? Na voz pactual, a fonte é categórica. Deus fala primeiro. Sempre. A fala humana nesse sistema nunca é o pontapé inicial. Ela é sempre uma resposta. É uma participação em algo que Deus já começou. Ah, Pensa numa dupla de jazz. O pianista toca um acorde e o saxofonista responde em cima daquilo. A fala humana, aqui, é a resposta do saxofonista. Ela não cria a música do nada, entende? Ela entra em harmonia com a melodia que já existe. que analogia ótima. Então é como se a gente entrasse numa música que já tá tocando, em vez de tentar começar uma do zero e torcer para que o universo vire nossa banda. Exatamente isso. A sua voz ecoa algo maior que ela. E na outra ponta, o positivismo. Aí é o exato oposto. A premissa é que a fala parte da autonomia humana. A mente, o pensamento positivo, a força de vontade, acredita-se que tudo isso tem um poder assim, intrínseco, de moldar a realidade. A palavra não responde a nada, ela age para produzir um resultado. É o cantor que sobe no palco em silêncio e começa a cantar sozinho, esperando que Deus se torne sua banda de apoio. Entendi. E essa ideia de que a mente tem poder sobre a matéria não é exatamente nova, mas a fonte fala sobre a origem específica dessa roupagem que ela tem hoje. Sim, e é um ponto fascinante. O material conecta essa mentalidade a movimentos como o Novo Pensamento, lá do século XIX, nos Estados Unidos. Era uma filosofia que enfatizava o poder da mente sobre as circunstâncias, sobre a saúde, a prosperidade. A ideia de que o pensamento cria a realidade vem muito daí. Ah, então é uma ideia importada, que foi adaptada. Exato. E é aí que a fonte diz que a mistura de categorias acontece. Entendi. Então, resumindo esse primeiro ponto, de um lado, uma voz que responde, que participa de um diálogo, do outro, uma voz que inicia, que tenta criar uma realidade pela própria força. Perfeito. O centro de gravidade muda completamente. Num, o centro é a vontade de Deus. No outro, o centro é a expectativa e a técnica do ser humano. Essa ideia de ser uma resposta me fez pensar numa coisa muito prática. Para responder, a gente precisa primeiro ouvir. E para ouvir, precisa de silêncio. Como cada sistema lida com o silêncio? Essa é uma das consequências mais importantes. Na voz pactual, o silêncio não é um problema. Pelo contrário, é um espaço sagrado, essencial. É o momento de ouvir, de discernir, de calibrar o coração antes de falar. O texto descreve o silêncio como um ambiente de formação. Faz todo sentido se a lógica é a de resposta. E no positivismo, se a sua palavra é que tem que criar as coisas, o silêncio deve ser, no mínimo,
Desconfortável. Mais do que desconfortável. A análise aponta que, nessa lógica, o silêncio é visto como uma ameaça. Uma ameaça. Sim, um vácuo de poder que precisa ser preenchido urgentemente com afirmações. Se você ficar quieto, você estaria abrindo espaço para a negatividade entrar. Nossa, um vácuo de poder. Que medo é esse? Medo de quê exatamente? O medo, como a fonte descreve, é o de confessar errado. Essa expressão é muito forte. Ela revela que a confiança não está mais em Deus, que é paciente, mas na aplicação correta do método. O medo é de errar a fórmula. De quebrar o encanto com uma palavra de dúvida? Isso. De que seu silêncio seja uma confissão de fracasso. Isso é pesado. E me leva direto para outra questão inevitável: o sofrimento. Porque se a pessoa não pode nem ficar em silêncio, o que ela faz quando as coisas dão errado de verdade? Vamos pegar um exemplo concreto. Alguém perde o emprego. Como cada uma dessas vozes soaria nessa situação? Ótimo exemplo. No modelo do positivismo, a tendência seria suprimir a dor. A pessoa seria encorajada a imediatamente declarar: eu sou próspero, uma porta melhor já se abriu. É quase como uma forma de negar a realidade dolorosa para tentar manifestar uma nova. O sofrimento é visto como um sinal de que sua fé está vacilando. Quase como se admitir a dor fosse perigoso. Como se estivesse profetizando mais desemprego. Exatamente. Já na voz pactual, a abordagem é completamente diferente. O material usa o exemplo dos Salmos. Eles estão repletos de lamento, de angústia, de perguntas difíceis. O salmista que perdeu o emprego não teria medo de chegar para Deus e dizer: Deus, eu não entendo, tô com medo, tô confuso, onde o Senhor está? Ele sofre diante de Deus. Isso, dentro da aliança. A dor não é negada, ela é trazida para dentro da relação. A honestidade faz parte da intimidade pactual. É uma diferença brutal nas consequências. Um modelo parece isolar a pessoa na dor, colocando nela a culpa por não pensar positivo. O outro dá permissão para ser humano para ser honesto sobre a dor dentro de uma relação de confiança. E essa culpa que você mencionou é o ponto central. O positivismo, segundo a fonte, tende a gerar culpa e isolamento. Já a voz pactual, por acolher a realidade da dor, pode levar à maturidade, a um aprofundamento da confiança. E essa questão da culpa me parece ligada à expectativa de um resultado imediato, né? O positivismo parece querer tudo para ontem. Se eu declaro, tem que acontecer. A fonte fala sobre essa dimensão do tempo. Totalmente. É outra grande linha divisória. O positivismo, nessa análise, opera numa lógica de causa e efeito imediatos. É impaciente. A palavra é uma ferramenta para obter um resultado agora. Se não acontece, algo está errado com a aplicação da ferramenta. Tipo uma máquina de refrigerante. Eu coloco a moeda da declaração correta, aperto o botão da fé e o produto tem que cair na hora. Perfeito. É uma lógica de transação. Já a voz pactual opera numa lógica de peregrinação, de processo. A confiança não está na velocidade do resultado, mas no caráter de Deus que guia a história no ritmo dele. A espera não é um sinal de fracasso. É parte do caminhar. Exato. A palavra não serve para apressar Deus, mas para expressar confiança durante a jornada. E quando o resultado não vem na hora, na lógica da máquina de refrigerante, a fonte aponta para um lugar bem sombrio, né? Sim, o material usa um termo muito forte, opressão espiritual. Quando o resultado não vem, a culpa recai inteiramente sobre o indivíduo. Você não teve fé o suficiente, você duvidou, você falou algo negativo semana passada. Onde deveria haver consolo, o que surge é um fardo de performance constante. É espiritualmente exaustivo. Nossa, consegui imaginar o peso disso. Então, no fundo, a grande disputa aqui é sobre de onde vem o poder? A eficácia da palavra vem da minha performance ou de outra coisa? Essa é a pergunta de $1 milhão. Na perspectiva pactual, a eficácia da palavra não está na técnica humana. Está no caráter e na fidelidade de Deus. Minha palavra tem peso porque ela se ancora numa promessa que Ele fez. A confiança está na fidelidade dele, não na minha perfeição em declarar. E no positivismo? No positivismo, o poder é deslocado. Ele reside na sua habilidade de usar a técnica corretamente. O texto chega a dizer que, nesse sistema, Deus às vezes se torna um mero garantidor distante do método. A responsabilidade é toda sua. Uau! O contraste é gritante. E para ilustrar a beleza da voz pactual,
O material cita um exemplo do final da Bíblia, do Apocalipse. A passagem diz que o Espírito e a noiva dizem juntos: vem. A análise que a fonte faz é linda. Não é a noiva, a igreja, forçando o fim da história. E também não é o Espírito agindo sozinho. É uma voz única, alinhada, em dueto. Uma voz que ecoa o que o próprio Deus já prometeu. Exato. Não há ansiedade, não há tentativa de controle, há participação, esperança e um profundo alinhamento. Ok, então o que a gente tem no final das contas é um contraste entre performance e fidelidade. De um lado, uma espiritualidade que parece exigir uma performance constante. O volume certo, a repetição, a palavra exata, o pensamento positivo e inabalável. E do outro, uma que se baseia em fidelidade relacional. O texto diz algo que eu achei muito forte. A voz pactual não precisa gritar para funcionar. Ela não depende da nossa intensidade, porque ela carrega o peso da verdade de quem Deus é. Já o positivismo, por não ter essa base, precisa de volume, insistência e performance para tentar se sustentar. É um esforço humano constante. E para quem está ouvindo e talvez se identifique com essa pressão da performance, por que entender essa diferença é tão importante? O que a pessoa ganha com essa clareza? A palavra que a fonte usa é libertação. É libertador. Liberta do medo de usar as palavras erradas, liberta da culpa quando as coisas não acontecem no nosso tempo, liberta da ansiedade de ter que fazer a fé funcionar o tempo todo. O foco muda da precisão da fórmula Para a qualidade do relacionamento. A conclusão é que a voz pactual não exige a perfeição técnica, mas algo muito mais profundo: fidelidade relacional. Fazendo uma recapitulação rápida para a gente amarrar tudo, a diferença é gigantesca. Começa na origem da fala, né? Se é resposta a Deus ou iniciativa humana, passa pela prática, como se lida com a vida, o silêncio, a dor, a espera, e termina no fundamento do poder, se ele reside na fidelidade de Deus ou na nossa técnica. Então, no final, a grande questão que o material nos deixa não é sobre ter as palavras certas. Exato. E a fonte completa essa ideia de forma brilhante. A pergunta bíblica, dentro dessa lógica, não é: minhas palavras têm poder. A pergunta correta é: minha voz está alinhada com a voz de Deus? Quando a resposta é sim, a palavra se torna participação. Quando não, ela pode se tornar só ruído. E o texto termina ressaltando que essa distinção não é só intelectual, ela é profundamente pastoral. Ela protege, cura e reconduz a um lugar seguro, onde a história avança pela fidelidade de Deus e não pela força das nossas declarações. E essa análise nos deixa com uma reflexão final para ponderar. Talvez a busca não seja por uma fórmula que faça as palavras funcionarem, mas por uma sintonia, uma intimidade tão profunda que a nossa própria fala se torne simplesmente a nossa parte na canção que ele já está cantando.